econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, pode seguir. Hugo, muitíssimo obrigado. É com grande prazer que iniciamos a nossa teleconferência do quarto trimestre de 2020 e do ano de 2020 como um todo. E tenho o prazer de estar aqui fazendo essa divulgação de resultados com o nosso presidente da EZEIN, que é diretor financeiro também da EZEIN, que além de conselheiro de administração da EZTEC, Flávio Ernesto Zarzur, e do presidente da EZTEC, diretor de incorporação, Silvio Ernesto Zarzur, que estarão totalmente disponíveis para as perguntas assim que terminarmos de passar por esta apresentação de resultados. Logo na página 3, é importante ressaltar que, como eu vou detalhar isso um pouquinho mais no contexto, Hugo, todos os resultados, vamos discutir apenas o fato de que fechamos o ano de 2020 com o maior lucro líquido desde 2015, excluindo, obviamente, os efeitos do EZ Towers naquele ano, e no quarto trimestre também o maior lucro líquido trimestral da companhia desde então. Fechamos tudo isso com uma posição de caixa absolutamente confortável para todos os desafios que vamos enfrentar nos próximos trimestres. Nós estamos com caixa líquido, praticamente sem nenhuma dívida. Fizemos as aquisições de terrenos, cumprindo integralmente o mandato que nos foi efetivado na época do follow-on, em setembro, outubro de 2019, com terrenos na cidade de São Paulo, os quais vou comentar logo à frente. E, obviamente, o grande destaque do ano de 2020 para efeitos de resultado da companhia, a nossa carteira de recebíveis, que providenciou para nós aproximadamente 55% do resultado integral do quarto trimestre de 2020. Vamos começar, então, pelos resultados operacionais especificamente. Vamos na página 4, com o Banco de Terrenos da companhia. O Banco de Terrenos da companhia encerra 2020 com aproximadamente 11 bilhões de reais. A barrinha vermelha, no gráfico de cima, 10 bilhões 962 milhões de reais, é fruto de iniciarmos o ano de 2019 com 7 bilhões e 400 milhões de reais, termos lançado 1 bilhão 151 milhões e adquirido, neste período, aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de reais em novos terrenos. Grandes destaques aí para, por exemplo, terrenos na Chácara Santo Antônio, quando adquirimos o terreno do Riverino Sport Center, na Avenida Roque Petroni, terreno que pagamos aproximadamente 90 milhões de reais e temos a possibilidade de fazer um VGV de 500 milhões de reais, sem a inclusão de CEPACs. Com a inclusão de CEPACs, esse terreno tem a possibilidade de atingir valores que podem beirar 1,5 bilhão de reais nesse terreno. Não obstante, também, o próprio terreno da Verbo Divino, comprado nesse período, um terreno que pode ser usado tanto para comercial quanto para residencial, o terreno que nós compramos no projeto, dentro do projeto do Carrefour, na Marginal Pinheiros, terreno que está sendo desenvolvido nesse momento e tem o seu lançamento previsto dentro dos próximos 2 anos, são alguns dos destaques dessas aquisições de praticamente 5 bilhões de reais no ano de 2020, o que nos faz ressaltar que cumprimos o mandato integralmente de todo o dinheiro que nos foi auferido no período de follow-on que fizemos entre setembro e outubro de 2019. No ano de 2021, já temos aquisições subsequentes, já assinadas, há cláusulas resolutivas, mas já estão assinadas, sinal pago, que já totalizam 1 bilhão e 600 milhões de reais, terrenos também na cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo, especificamente na região da Marginal Pinheiros, e temos mais ainda 700 milhões de reais em opções que serão avaliadas e ratificadas ao longo dos próximos trimestres. Isso nos leva a uma possibilidade concreta de fecharmos o primeiro trimestre de 21
na casa de pouco mais de 13 bilhões de reais. Eu acho que no gráfico de baixo os senhores conseguem perceber o breakdown desta nossa situação de terrenos, onde, por exemplo, para o segmento Minha Casa Minha Vida, já temos mais de quase 2 bilhões e meio de reais, que é o segmento econômico, e no segmento médio, muita coisa pode se deslocar ou flutuar entre o Fit Casa ou os empreendimentos de média renda da Exetec, o que se pode considerar mais 2 bilhões de reais. Na EZIN, que a nossa subsidiária comercial pode atingir aproximadamente 3,4 bilhões de reais, e os demais 3 bilhões de reais no segmento de média alta e alta renda, segmento que tem sido bastante aproveitado pela Exetec nos últimos trimestres. Sendo assim, temos ainda a pagar de todos os terrenos adquiridos, já nessa esteira de pós-follow-on, aproximadamente 570 milhões de reais, e sendo ainda 70 milhões de dívidas pré-follow-on, totalizando 640 milhões de reais a serem quitados nos próximos trimestres, ou, em alguns casos, até um pouco mais do que isso, chegamos a até 2 anos e meio de desembolsos para a aquisição desse land bank. Na página 5, o segundo destaque do ponto de vista operacional é a nossa performance de lançamento e vendas. Um ano de pandemia, um ano com desafios que foram superados pela companhia de maneira, considero, brilhante, principalmente no segundo e terceiro trimestres do ano passado, com uma rápida compreensão do modelo de vendas online, do modelo de lives, onde as vendas continuaram mesmo assim, num trimestre onde vivemos o distanciamento social, vivemos uma situação de fechamento dos nossos estandes de venda, mesmo assim conseguimos, segundo trimestre do ano passado, fazer vendas de aproximadamente 150 milhões de reais, que se recuperaram no terceiro trimestre e quarto trimestre, ficando na casa de mais de 300 milhões de reais em cada um desses trimestres a venda bruta. Destaque, sem dúvida nenhuma, há de se mencionar em ambos os trimestres, terceiro e quarto, a venda do imóvel pronto. Uma venda de imóvel que veio com margem crescente ao longo do tempo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, mencionar o destaque dos nossos empreendimentos de Guarulhos, capitaneados pelo Cidade Maia, onde as vendas atingiram aproximadamente 50% de margem bruta, é um destaque bastante importante para a sustentação da nossa margem e também para o reconhecimento de receita durante esse período. Fechamos o ano, então, 1 bilhão 315 milhões em vendas brutas e 1 bilhão e 200 milhões de reais em vendas líquidas, o que significa que, dado o lançamento de pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, nós tivemos consumo líquido de estoque no período. Estoque esse, na página 6, que fechou em 1 bilhão 805 no quarto trimestre de 2020 e vem caindo naturalmente porque nestes dois primeiros meses e meio do primeiro trimestre de 2021, no sistema, especificamente no sistema, nós já temos pouco mais de 190 milhões de reais em vendas e temos mais aproximadamente 50 milhões no mínimo de vendas para serem incluídas no sistema nos próximos dias. O que nos dá uma situação de que sem lançamentos já reduzimos em aproximadamente quase que 250 milhões de reais de estoque nestes primeiros 75 dias do ano de 2021. Na página 7, gostaria de mencionar aqui apenas uma passagem rápida sobre os lançamentos que fizemos. O primeiro trimestre, ainda sem a incidência forte dos problemas originados pela pandemia, lançamos 564 milhões de reais com 3 empreendimentos. 3 empreendimentos, um no segmento Fit Casa, que já está 45% vendido, no segmento de média alta renda e alta renda, o Air Brooklyn, com 70% vendido, e o Zei Ibirapuera, também um segmento de média alta renda, com mais de 40% vendido. Todos os empreendimentos, sem dúvida nenhuma, devo recordá-los, com mais de 40% de margem bruta.
Retomamos na página 8 os lançamentos no terceiro trimestre de 2020, com 2 empreendimentos em Guarulhos, cidade que tem nos trazido muito boas notícias ao longo dos últimos anos. Um destes empreendimentos, o Gran Maia Piazza, já se encontra com 59% vendido. Grande destaque, empreendimento com terreno contabilizado há mais de 5 anos, o que significa que as margens esperadas para esse empreendimento também são margens na linha dos 40%. No quarto trimestre de 2020, por questões de aprovação, por questões de logística, de preparo de todos os lançamentos, eles foram realizados mais para o final do ano. Temos Fit Casa José Bonifácio sendo lançado, acontecendo exatamente na dinâmica que todos os Fit Casas acontecem. É uma venda paulatina, é uma venda que acontece com o Sicaquê, é uma venda que nós vamos registrando à medida que temos segurança de que os compradores têm a capacidade de crédito de repasse. Isso significa que já estamos com 22% desse empreendimento vendido, mas ele ainda não está reconhecido em nossa contabilidade. Bem como o Meu Mundo Estação Moca, empreendimento que nós temos em conjunto com a Cirela, nesse caso, a Vivaz, um empreendimento que deve oferecer para a EZTEC aproximadamente 50% de margem bruta, empreendimento que vai na sua dinâmica paulatina à medida em que temos os clientes com a capacidade de crédito suficiente para ser repassado. Já, por exemplo, no segmento de média alta e alta renda, nós temos aqui o Signature by Otis, na aclimação, uma performance de vendas de 40% por preços na casa dos R$13 mil o metro quadrado. Então, assim, estamos bastante empolgados com o resultado oferecido pelo Signature, visto que terreno comprado para um preço de venda pouco menor pode ser apreciado para contrapor os incrementos do custo de construção e que trará para a companhia uma margem em linha com a margem que temos reportado nesse momento. Hereditar Parque da Moca, também empreendimento que nós temos lançado no quarto trimestre, parte de um grande projeto que estamos fazendo na Moca, onde temos mais aproximadamente participação EZTEC, R$600 milhões para serem lançados nos próximos trimestres. Esse empreendimento lançado assim nos últimos dias de dezembro já se encontra com 35% vendido, também vendido a um preço pouco maior do que esperávamos inicialmente. Na sequência, na página 10, temos os projetos que já estão aprovados e que aguardam as condições ideais para seus lançamentos. O mais recente lançamento será, ainda no mês de março, o Dreamville Vila Prudente, terreno que nós temos ali numa região que conhecemos bem, já lançamos anteriormente o Clima do Bosque, de R$253 milhões de VGV. O ID Paraíso, empreendimento que fica bem ao lado do Signature by Otis, também com parceria nesse empreendimento de 50%. Esse é o VGV de participação EZTEC. E Barão de Monte Santo, empreendimentos que começaremos a lançar em um terreno de 7 fases que temos também na região da Moca, que será, vamos dizer, um foco de lançamento dos próximos trimestres. O VGV aprovado lá, participação EZTEC, já é de R$163 milhões. Isso totaliza R$443 milhões. Praticamente pronto para lançar, ou seja, já estamos com projetos, já estamos com plantões de venda preparados, estamos aguardando a assinatura final na prefeitura, porque são projetos em região de operação urbana água espraiada. Temos aqui o Arcádio, terreno da Chácara Santo Antônio, nosso ali bem do ladinho da Avenida Morumbi, terreno de 423 milhões de VGV. E também o Alta Vista Residence Resort, na Rua Laguna, terreno que também temos em parceria, 60-40, 60% pertencente à EZTEC, de mais 165 milhões, 2 projetos que totalizam quase R$600 milhões, e vão complementar os projetos que demonstrei anteriormente, com capacidade de atingirmos um pouco mais de 1/3 do guidance da companhia para o ano de 2021, em um curto espaço de tempo. Dito isso a respeito
das questões operacionais da companhia, eu entro no slide da página número 12. Página número 12, a gente menciona o nosso desempenho financeiro, começando aqui pelos assuntos de receita líquida e lucro bruto ou margem bruta, assuntos esses que se interpolam. Importante mencionar, no quarto trimestre, alguns efeitos importantes da nossa operação, mas que atingem, de certa maneira, o reconhecimento de resultado. Por exemplo, é patente a todos que trabalham nesse setor que há dificuldades de conseguirmos a quantidade específica de materiais que necessitamos para o bom desenvolvimento de nossas obras. Então, obviamente que a execução não andou conforme as estimativas da companhia, impactando um pouco no menor reconhecimento de POC durante o período. Não obstante a isso também, como eu mencionei pouco atrás, tivemos um pouco menos de venda de unidades performadas. Se eu comparar o quarto trimestre com o terceiro trimestre, tivemos 1/3 a menos de venda de unidades performadas nesse período, o que me impacta um reconhecimento direto e objetivo no volume total de receitas. Temos também uma questão técnica, temos que o INCC, e aí é uma combinação de fatores que o INCC nos produz, o INCC tendo um incremento muito forte no único trimestre, ele impacta o total de POC a ser reconhecido, porque eu simplesmente aumento rapidamente a base de custos. O impacto pelo lado da receita, ele não é direto e objetivo, porque, por exemplo, em empreendimentos que nós temos 80% de recebimento pós-chaves, o incremento do INCC se dá na totalidade desses 80%. No entanto, quando eu tenho empreendimentos de média a alta renda, onde as antecipações aconteceram, eu já recebi, por exemplo, 40% daquela unidade ou 50% daquela unidade, fazendo com que o remanescente a ser incrementado de INCC é de apenas 50%. Então, essa combinação de fatores provoca uma dificuldade que ela é trimestral, que ela é momentânea em relação ao reconhecimento de receita e também percola para a questão da própria margem bruta ou do lucro bruto. Na margem bruta, você tem fatores também que são momentâneos. No momento em que eu reconheço um incremento bastante importante de INCC ou refaço orçamentos de obra segundo os componentes que estamos vivendo nesse momento, nas obras, por exemplo, de Fit Casa, que são obras onde não temos o repasse direto do INCC para as unidades vendidas, dado o fato que essas unidades já foram repassadas para a Caixa, naquele momento eu tenho também um impacto na nossa margem. Talvez o destaque mais importante aqui a ser mencionado, que não são coisas tão diretas, capazes de serem enxergadas pelos nossos investidores e analistas, é o fato de que dentro da nossa operação financeira, é parte dessa operação a retomada de imóveis, né? Da retomada de imóveis, tivemos ao longo de 2020, muito mais forte no quarto trimestre de 2020, a revenda dessas unidades, ou seja, tivemos ali desta receita de 260 milhões, aproximadamente 13 a 15 milhões de reais são imóveis vendidos durante o quarto trimestre de 2020. Essas unidades vendidas produzem margem positiva para a companhia, mas elas, na contabilidade, quando são retomadas pelo valor da dívida. Então, o custo não é o custo original, o custo é o valor da dívida pela qual retomei. Quando nós olhamos ao longo do quarto trimestre, a margem global que obtivemos nestas revendas foi de 13%. Então, estamos retomando e vendemos com lucro de 13%. No ano, essa margem total é de 6%. Então, só para se ter uma ideia, que no trimestre houve um ganho maior do que houve no ano inteiro. Mas, mesmo assim, é uma margem de 13% contra uma margem média da companhia de mais de 40%. Então, isso também provoca um efeito sazonal. Vou comentar logo à frente da margem REF, que este repique de margem bruta de agora não nos preocupa, justamente porque a margem REF, que já carrega
todo este INCC não de receita não reconhecida e também dos ajustes de custo de obra, nos demonstra uma margem bruta futura da ordem de 45%. Muito bem, falando rapidamente de despesas, o único destaque aqui importante a mencionar é que já levamos a despesa, já fizemos o reconhecimento à despesa das despesas da EZInc, das despesas do IPO não realizado, o que impacta a nossa despesa administrativa em aproximadamente 5 milhões de reais. Então, a nossa despesa administrativa vem em linha com o que veio ao longo dos últimos trimestres, descontado esse fator. Senhores, no slide da página número 13, assim o destaque do resultado financeiro, não somente pelo valor nominal em si deste resultado, mas também pelo fato de que não experimentamos, ao longo dos últimos trimestres, um incremento significativo de inadimplência em cima dos nossos recebíveis. Ao contrário, experimentamos sim uma quitação significativa do volume desses recebíveis, que vou comentar logo à frente. Importante mencionar que o resultado financeiro é formado não somente pela nossa carteira de alienação fiduciária, também como pelo resultado financeiro do caixa da companhia ao longo desse trimestre, caixa esse na sua totalidade de mais de 1 bilhão de reais. Do lado da equivalência patrimonial, notem que o resultado de 5 milhões de reais foi muito mais baixo do que o resultado do terceiro trimestre, e ele reflete o fato de que temos, de verdade, apenas um grande empreendimento nesse momento em execução, na equivalência, que é o Reserva JB, empreendimento gigante de participação de 76% da EZTEC na cidade de Osasco e muito bem vendido. Nos próximos trimestres é de se esperar o reconhecimento do Signature Buyout, do Hereditar Parque da Moca, do Meu Mundo Moca. Todos esses empreendimentos virão por equivalência patrimonial e deverão aumentar a composição do nosso resultado nessa linha. Fecha-se assim um lucro líquido da ordem de 140 milhões de reais no trimestre, com margem líquida de 53%, fechando o ano com 405 milhões de reais de lucro líquido, o maior desde 2015, excluindo fatores do EZ Towers, e uma margem líquida também anual da ordem de 43%. Então, isso significa, senhores, que fechamos o ano com 43% de margem bruta, 43% de margem líquida, e temos uma expectativa de margem bruta dada pelo nosso gráfico da direita na casa de 45%, que é o nosso resultado apropriado, fruto da receita futura não reconhecida, ajustada pelo INCC até o momento, menos os custos já reconhecidos com todos os ajustes, não somente de INCC até o quarto tri, mas também dos reorçamentos de obra que possivelmente tenham ocorrido até então. Falando no slide da página 14 do nosso recebível performado, dois destaques. Primeiro, mencionar aos senhores o gráfico de baixo, que é o número total de clientes. Notem que nós estávamos em 2018 com 1.956 clientes, em 2019 com 1.985 clientes, em 2020 terminamos com 1.622 clientes. Então, temos aí sim um processo de quitação. Esse processo de quitação envolveu, ao longo do ano, 466 clientes, e no líquido temos ainda a formação de 130 novos clientes de AF durante esse ano. Em valores, mesmo com toda essa quitação, dado o incremento do IGP, nós saímos de 519 milhões de reais de recebíveis performados em 2019 para 509 milhões de recebíveis em 2020. Recebemos desta carteira, ao longo do ano, um valor total de 198 milhões de reais e mais uma retomada de 3 milhões de reais, significando aproximadamente 27 unidades. Senhores, na página 15, um destaque importante, destaque da Fit Casa. Fit Casa é essa que eu já mencionei aos senhores um pouco mais para trás, a questão do Land Bank. Ela é uma companhia que até então
já reconheceu em 2020 42 milhões de reais do lucro da companhia. Isso significa que dos 405 milhões de reais, 42 milhões foi direto pela FitCasa, numa margem bruta fechada em 2020 de 44%. Temos apenas exemplos embaixo de empreendimentos que não foram reconhecidos ainda na contabilidade e serão nos próximos trimestres. Por exemplo, FitCasa José Bonifácio, com margem bruta de 40%, Meu Mundo Estação Moca, com margem bruta esperada de 50%. É uma companhia que deu para nós, da maneira como ela está hoje, você encontra no balanço a empresa FitCasa. Nós fizemos essa reorganização societária, que ainda passará por incrementos nos próximos 2 trimestres. Esta empresa deu para a companhia, durante 2020, um retorno sobre patrimônio da ordem de 20%. Dado o fato dos incrementos de empreendimentos que teremos, é de se esperar retorno sobre patrimônio equivalente ou maior durante o ano de 2021. Senhores, EZInc também uma empresa do Grupo EZTEC, onde nós fechamos o ano com um total de 865 milhões de ativos, em ativos e 716 milhões de reais em patrimônio líquido. O total de passivo da ordem de 148 milhões de reais é, na sua maior parte, na casa de 134 milhões de reais, apenas um terreno a pagar, que é o nosso terreno da Verbo Divino. Temos como novos eventos subsequentes da EZInc, a aprovação do projeto Fernandes Moreira, que é mais uma BL de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Com isso, já temos em construção nesse momento o Stair Towers, temos em construção nesse momento o Air Brooklyn Corporate e teremos, ao longo dos próximos trimestres, o início do nosso projeto Fernandes Moreira. Senhores, para fechar e deixar meus presidentes fazerem os comentários e as perguntas, e responder as perguntas dos senhores, o slide de fechamento de patrimônio da companhia do ano de 2020, onde terminamos com 4 bilhões 136 milhões de reais de patrimônio líquido, sendo participação dos controladores 4 bilhões e 77 milhões de reais nisso. Grande parte desse patrimônio ou desses ativos é formado pelo gráfico da direita, onde temos aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais de caixa, que é 29% do nosso PL, como já demonstrei a vocês, em larga escala, comprometidos com aquisições de terreno que fizemos até este momento. Temos recebíveis performados, nos rendendo esse IGP mais 10 ou IGP mais 12 em alguns casos, de 500. Um custo de land bank, do land bank total, reconhecido até o momento, muito importante ressaltar isso. Quando os senhores veem 10 bilhões de reais de land bank, os senhores estão vendo um land bank a custo de 1 bilhão e 77 milhões de reais, já inclusos aí todas as outorgas ou os CEPACs de fato já contabilizados, né? Então, o nosso custo de land bank hoje, nesta proporção demonstrada aos senhores, é da ordem de aproximadamente 11%, sem uma única permuta nesta contabilização até o 4º trimestre de 2020. De passivos, as grandes questões aqui mencionadas, já mencionamos terrenos, mencionamos aqui também os 96 milhões de reais de proposta da administração para pagamentos de dividendos obrigatórios durante o ano de 2021, referentes ao ano de 2020. Senhores, feitas essas considerações, eu passo a palavra para os senhores investidores e analistas que queiram começar suas perguntas, onde já tenho aqui os nossos presidentes Flávio Ernesto Zarzur e Silvio Ernesto Zarzur disponíveis para receber esses questionamentos. Obrigado, senhores. Emílio, se me permite, por uma questão de ordem, agora que a gente abre a sessão de perguntas e respostas, a gente vai priorizar os analistas de sell-side, primeiramente, e, na sequência, o tempo permitindo, a gente atende também as perguntas que chegarem via chat.
eu só reforço para os analistas que forem falar agora que levante a mão e que, por favor, mantenha a mão aberta, levantada. A gente não vai baixar de imediato, porque caso vocês tenham algum follow-up, alguma consideração ao longo da resposta da diretoria, a gente mantém aberto. O primeiro aqui na lista para fazer a pergunta, por favor, eu convido o Gustavo Cambaúva, do BTG. Bom dia, Gustavo. Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, Gustavo. É o Flávio e o Silvio. Estamos ouvindo. Bom dia, Flávio, Silvio, Emílio, Hugo, obrigado. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é em relação ao ritmo de aprovação de projetos em São Paulo. Se essa, né, vocês comentaram, né, bastante no release que tiveram algum tipo de problema nos últimos meses e que as coisas já estavam se normalizando e estão confortáveis com o guidance. A minha pergunta é a seguinte, né, com a cidade de São Paulo entrando nessa nova fase emergencial, que, pelo que eu entendi, até as autoridades estão tendo todas elas que voltar para home office e tudo mais, se vocês preveem algum tipo de problema na aprovação, principalmente naqueles projetos maiores em que é necessário que tenha, vamos dizer, mais do que um time, né, envolvido na aprovação, se esse momento de fase emergencial talvez seja um prazo, aí vamos dizer assim, entre aspas, perdido no ritmo de aprovação para vocês, ou vocês acham que fica normal? E a minha segunda pergunta é em relação ao segmento de baixa renda, ao Fit Casa, que vocês abriram bastante informação agora. Vocês falaram bastante de aumento de custos sendo offsetado por aumento de preços, né? Nesse segmento especificamente, eu queria entender se vocês veem uma dinâmica parecida ou se talvez essa alta de custo vai forçar, de alguma maneira, a EZTEC a diminuir a exposição a esse segmento específico de baixa renda. É isso. Obrigado. Bom dia. A primeira do ritmo de aprovação, Silvio. Então, é óbvio. A prefeitura o APROVE é um órgão público. E eles, eu vou te exemplificar, há uma semana, eles foram proibidos na prefeitura. Eles estavam fazendo um rodízio e eles foram proibidos. É óbvio que isso atrasa as aprovações. Agora, nós estamos com as aprovações muito adiantadas. Nós não vamos ter problema de falta de produto por falta de aprovação. A verdade é que nós temos, eu não sei, 500 milhões de reais, ou talvez mais de BGV, já aprovado. Silvio, se você me perdoa, estão falando que o áudio está muito baixo. Se você conseguir falar mais alto. Eu vou ter que tirar uma. Então, eu vou começar de novo. Então, é óbvio que a prefeitura, que é um órgão público, ele, durante a pandemia, ele trabalha mais devagar. Mas, inclusive, eles foram proibidos de ir no escritório, não sei, a semana passada, de comparecer lá. Então, atrasa. Mas também é verdade que nós já temos 600 milhões de reais aprovados no VGV. Nós temos vamos falar, um pipeline de aprovação muito adiantado. Não é aí que nós vamos encontrar problema para lançar. Nós temos muito mais medindo, vamos falar, o mercado, medindo os nossos estoques e vendendo com segurança. Não adianta nada eu lançar, eu não sei, um monte de projeto e ficar com eles para eu ter que construir sem ter vendido. Eu quero lançar, para lançar um projeto, eu quero olhar meu estoque e sentir firmeza. Agora, também é óbvio que, com esse problema da pandemia, cada dia é um dia. A empresa é dinâmica, a gestão da empresa é dinâmica e ela ocorre de acordo com o que está acontecendo. Agora, nós estamos com uma boa velocidade de vendas, nós conseguimos um ganho expressivo de preço, que compensa os aumentos de custo que a gente teve. Esse INCC alto que está acontecendo, ele impacta a carteira como um todo. Você imagina que a minha carteira de recebível, da parte que está em construção, eu vou supor, seja 10. O custo dessa construção é 4.
Então, eu ganho 12%, você está acumulado em 11% no ano, eu ganhei 11% no ano sobre 10%. E eu sofri um aumento que dá, por exemplo, 110, dá 110 milhões. E eu tive um aumento de custo sobre 4, que dá 44. Isso, no final do dia, é resultado para a companhia. A outra pergunta é sobre sobre o Fit Casa, né? Olha, o Fit Casa, nós não temos ideia de diminuir ele. Nós temos aqui uma estratégia interna, que ela é diferente da dos outros. Então, se a gente perceber que é o que está aparecendo, que o aumento de custo ele não vai se refletir. Então, quando você vende um produto no crédito associativo, que é o caso Minha Casa Minha Vida, você fixa o preço da mercadoria que você vendeu e você vai recebendo ela ao longo do tempo sem ter correção monetária. E com esse aumento de custo, essa margem pode ficar muito comprimida. A grandíssima maioria dos nossos prédios Minha Casa Minha Vida, eles já estão totalmente contratados. Então, eu não vou ter esse tipo de problema. Agora, os novos, a gente pode buscar uma outra alternativa. Hoje nós temos uma segurança jurídica diferente aí para os contratos. Então, a gente alternativamente poderia usar o poder financeiro da companhia para financiar. Não que eu não vou tomar o financiamento da Caixa, vou tomar o financiamento da Caixa. Mas eventualmente trabalhar isso em parte no SFH. Então, você imagina que eu vou ter a correção, eu vou ter a facilidade da aprovação, eu vou ter uma série de coisas que o caixa da companhia e a experiência que a companhia tem em administrar essas carteiras vai ser muito útil. E essa nova lei que foi aprovada aí do Distrato, que tem a retenção de 50%, ela dá uma garantia para a gente que até então a gente não tinha. Então, pode ser que se continuar essa inflação do jeito que está, vocês vejam a gente lançar empreendimentos na forma mista. Eu vou exemplificar para vocês o Fit Casa. Rio Bonito. É Rio Bonito que chama? Rio Bonito. Rio Bonito. Ele foi lançado nesse sistema. A gente não informou vocês exatamente disso, mas ele foi informado, ele foi lançado nesse sistema que eu estou falando. Nós tivemos uma velocidade de venda explosiva, porque você não tem que aprovar o cicateiro do sujeito, você aprova você e acabou. E você põe o cara para dentro, o cara começa a pagar e você vai sair com o cara lá na ponta. Você corre algum risco de distrato, que ele é mitigado pela nossa experiência aqui de cobrança e de administração de carteira e pela nova lei de distrato que retém 50% do que ele pagou. O resultado desse empreendimento, ele é espetacular. Agora, você precisa ter uma determinada quantidade de dinheiro e uma capacidade financeira para você fazer isso em larga escala. E hoje nós temos 1 bilhão e 100 milhões de reais no caixa da empresa. Hoje nós temos uma dívida financeira de menos de 5 milhões. Então, a condição que nós vivemos, e você vê uma coisa, tudo isso comprando um mundo de terreno. Então, nós compramos um mundo de terreno e ainda nós temos todo esse caixa. Então, o que eu estou falando é assim, nós vamos permanecer com o nosso guidance de lançamento para o Fit Casa. Agora, é óbvio, esse mercado, da forma como ele está, nós podemos ter que rever. Sei lá quando vamos falar, liberar as coisas e a gente poder trabalhar direito. Nós não estamos podendo trabalhar direito. É isso que está mais impactando e a gente está com uma boa velocidade de venda. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa no que o Silvio falou na questão das aprovações da prefeitura. Como você sabe, nós temos uma concentração grande de projetos na Operação Água Espraiada. Inclusive, os dois que ele falou, da Santo Arcado e da Alta Vista, eles são dentro da Operação Água Espraiada. Nessa transição de governo, a prefeitura não nomeou a presidente da SP Urbanismo. Está em processo de nomeação. O fato dela não ter nomeado esses projetos que só falta a assinatura do presidente da SP Urbanismo não puderam ser aprovados. Então, a única coisa que está mitigando esse problema que seria recorrente é que, como a gente tem vários projetos em aprovação,
alguns conseguimos aprovar e outros têm ainda um ou outro percalço. É isso. Perfeito. Cambaúva, eu não sei se você continua na linha. A gente fez aqui um remanejo da sala para tentar facilitar aqui com que vocês escutem. De qualquer forma, agradeço a pergunta. Não sei se tem mais alguma consideração. Não, ficou claro. Obrigado, bom dia a todos aí. Mas deu para ouvir bem também, o Silvio. Estava um pouquinho baixo, mas deu para ouvir tudo, sim. Obrigado. Muito obrigado, Cambaúva. Muito obrigado. Bom dia para você. Perfeito, Cambaúva, muito obrigado. Na sequência, vou convidar aqui o Alex Ferraz, do Itaú, para fazer a pergunta. Alex, se puder abrir a sua tela e manter, por favor, sua mão levantada ao longo da resposta também. Bom dia, Hugo. Tá dando para escutar? Perfeitamente. Maravilha. Bom dia, Emílio, Flávio, Silvio. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up aqui na questão do Cambaúva, principalmente em relação ao guidance, né? Tirando esse fator das aprovações, como é que deve ser o pace de lançamentos mesmo, se a gente fosse imaginar que a estimativa seria lançar quase 3 bi aqui no ano, né? A gente já deveria esperar projetos aqui em março, abril, mesmo com esses problemas de stand, vai ser um soft opening, deve acelerar muito no segundo semestre. Como é que está a cabeça em relação a esse pace de lançamentos? E a segunda pergunta, aqui um pouco mais específica da carteira de recebível performado, né, de alienação fiduciária, que ajudou bem no resultado, né, em função aqui do efeito do GPDI. Do lado dos clientes, principalmente, assim, dá para continuar repassando. No primeiro trio, o carrego deve ser até mais pesado do IGP, né, assim, em termos de inadimplência, capacidade de pagamento, até portabilidade, não teria algum impacto maior aqui, ou de fato a carteira consegue rodar bem, mesmo no nível de GP que deve perdurar aí, pelo menos nos próximos meses. Alex, bom dia, Alex. Viu, Alex? Assim, essa parte da carteira é assim, é meio uma obsessão nossa. Nós tratamos disso até de uma maneira que é até demais. A gente olha ela muito de perto, a gente faz ensaios, a gente faz levantamento, a gente entende ela. E, surpreendentemente, para aquilo que a gente esperava, ela não cedeu. Assim, então, não cedeu, não aumentou a inadimplência, ela está sob controle, aquilo que é retomado, eventualmente, que não é uma quantidade grande, aquilo que é retomado, que eventualmente não é uma quantidade grande, a gente consegue recuperar o valor da dívida. Então, a carteira, ela preocupava a gente, ela começou a preocupar a gente antes, mas a gente olhou tanto ela e nós chegamos à conclusão que não, que ela está muito firme e sólida. Então, essa é a resposta. Agora, se amanhã, daqui 3 meses, pode mudar, pode mudar. Hoje, estou falando hoje, ela está muito, muito bem. Muito bem. E não vejo ela mudar. Agora, quando a gente fala de lançamento, é assim, né? Nós acumulamos um número grande de lançamentos no ano passado. No final do ano. Então, nós fizemos 3 lançamentos grandes em dezembro. E o nosso estoque, ele subiu. E eu, dentro dessa pandemia, eu, Flávio, a diretoria, o conselho, nós não ficamos confortáveis de, neste exato momento, aumentar a quantidade de estoque. Muito. Isso pode ser que para frente, quando a situação se normalizar, a gente aumente a quantidade de estoque. Agora, eu não quero aumentar. A gente não queria aumentar. Então, a gente deu uma segurada no lançamento, a gente deve lançar alguma coisa perto de 200 milhões esse trimestre, mas nós limpamos a área, né? Nós demos uma diminuída. Nosso estoque hoje é 1 bilhão e 800. Não é um estoque... Era 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800 no quarto trimestre. A gente deve fechar o trimestre, depois desses lançamentos, que vão ser feitos no final do trimestre. Antes de lançar eles, nós vamos estar com 1,5 bilhão. E depois que a gente lançar esses produtos, nós vamos atingir 1 bilhão e 700. É mais ou menos essa meta. Agora, no próximo trimestre, aí a gente já vem com uns 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões. Eu não sei dizer. Por quê?
já vai ter adiantado a vacinação, isso aqui já vai estar melhor, a gente entende que tem uma perspectiva melhor para o comprador. O comprador ele tá relutando muito para assinar. Então, a gente vender isso que a gente está vendendo, eu acredito que a gente deve repetir o volume de vendas do trimestre passado, nesse trimestre, um pouco mais, um pouco menos, a depender aí desse novo lockdown que está acontecendo, não sei se chama lockdown, quarentena, não sei. Então, a depender disso, a gente vai vender um pouco mais ou um pouco menos. Então, e no próximo trimestre, a gente entendendo que essa vacinação melhorou um pouquinho, aí nós temos um pipeline muito grosso. Nós podemos chegar a lançar 800 milhões no próximo trimestre. E nós estamos com as equipes prontas, nós estamos com os projetos, vão estar tudo aprovado, nós temos um monte de plantão pronto, nós temos incorporação registrada, nós temos de tudo para escolher os melhores produtos e fazer esses lançamentos. Então, o guidance está a depender do que acontece no Brasil a respeito da pandemia e da economia. Ele não depende da capacidade da empresa. A capacidade da empresa está plena para fazer tudo isso. Vamos ter projeto, temos plantão, temos tudo. E nós até decidimos, viu, uma coisa que, sei lá, nós decidimos fazer mais plantões. Então, nós estamos adiantando plantões que amanhã, se essa pandemia se estender, se a coisa ficar muito ruim, pode ser que a gente tenha que ficar lá com plantões que custaram muito caros por algum tempo fechado. Eu não sei, mas nós optamos por fazer os plantões e deixar eles prontos e correr esse risco de eventualmente ter deixar ele um pouco mais de tempo. Então, nós vamos estar preparados para lançar em volumes muito altos já no próximo trimestre. Não sei se eu te respondi tudo. Se você quiser falar mais alguma coisa, por favor. Perfeito. Alex, eu agradeço mais a pergunta. Se você tiver mais alguma consideração, se puder também dar algum feedback em relação ao áudio. Caso contrário, a gente segue aqui adiante com o Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Espera aí que o Alex vai falar. Ah. Oi, Alex. Pode seguir. Por favor, vou pedir para o time, então, passar o microfone agora para o Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Por favor, fazer a pergunta dele. Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Só dando feedback em relação ao áudio, melhorou bastante. Obrigado. Mais fácil de escutar agora. São duas perguntas, por favor. A primeira é a respeito de expectativas sobre o aumento de taxa de financiamento. Entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo tanto o apetite dos bancos em termos de concessão, quanto eventuais discussões sobre o aumento, ainda mais agora nesse cenário de aumento de Selic talvez acima do esperado inicialmente. E a segunda pergunta era um pouco de expectativa sobre margem também. A explicação que vocês apresentaram na apresentação foi muito clara, muito interessante. Eu só queria entender se existe, na verdade, algum upside para as margens. O Emílio comentou que o backlog se mantém em 45%, e no release vocês comentam de uma forma bem clara que estoque está subindo o preço acima do INCC e que lançamento também está vindo acima do que vocês esperavam inicialmente. Então, se nessa combinação a gente poderia ver as margens talvez subindo até talvez acima desse patamar de 45%. Como é que vocês enxergam essas duas dinâmicas, por favor? Obrigado e bom dia. Bom, deixa eu só falar uma coisa, assim, só para deixar claro. O INCC, ele não refletiu exatamente o que aconteceu nos aumentos de preço de custo de construção. Então, aqui a companhia entende que os aumentos de custo foram maiores do que isso. Agora, o fato que eu estava falando é assim, um aumento do INCC, ele amplia a nossa margem. Então, quando você lança um prédio e você monta uma viabilidade onde você espera 4% de INCC e ele corre a 12%, você tem um incremento gigante na margem bruta. Por quê? Porque você corrige o preço de construção, que varia entre 25% e 40% do VGV, e você corrige o VGV inteiro. Então, você tem ali um ganho financeiro, um ganho de margem bruta muito grande. Então, primeiro, esse ponto da margem, e o aumento de preço, ele deve vir em linha com o INCC, ele não é maior. Ele deve vir em linha. Quando você somar tudo, ele vem com o INCC
em linha com o INCC, o que no final do dia ele aumenta a margem. Ele permite, um INCC alto, permite que você venda um pouco, vamos falar, um pouco menos do que o corrigido pelo INCC e você obtenha o mesmo resultado que você teria antes. Isso é uma coisa assim também que eu quero falar para você. Nós estamos medindo, vamos falar, a velocidade de venda. E nós temos uma margem gigante. A margem é gigante e ela tem tendência de aumentar por esses motivos que eu te falei. Então, nós estamos medindo e vendo como isso pode se transformar em liquidez de forma a ter um maior resultado nominal. Então, se for encontrar, baixar um pouco o preço e encontrar um volume maior de venda, desde que isso se reflita no lucro nominal final maior, nós vamos fazer. Então, nós estamos gerindo isso num ajuste muito fino. Agora, o Emílio pode falar de margem também, de financiamento. Obrigado, Silvio. Gasparetti, na verdade, assim, o que a gente espera, de fato, e isso a gente tem conversado um pouco com os bancos e tudo mais, a gente espera que estas taxas de financiamento da pessoa física não se alterem no curto prazo. Por quê? Grande parte dos financiamentos para essa turma foi feita nos últimos meses na base do Poupança Mais. Então, o que acontece? Nós estamos falando aí de algo que aconteceu assim. Um spread de 3,99 mais poupança mais TR. Então, teoricamente, subiu de 2 para 2,75, mudou o fator poupança. Mas o spread, teoricamente, não deveria se alterar. Então, o que o cliente vai continuar observando é o poupança mais de 3,99. Tem também um fator importante que a análise de crédito que o banco faz é em relação à taxa atual, não é em relação a expectativas futuras. Essa também, honestamente, é uma vantagem muito interessante que nós começamos a viver a partir dessa dinâmica do Poupança Mais. Então, quando eu olho para os dois maiores bancos repassadores da EZTEC nesse período, que foi o Bradesco e o Itaú, não está no nosso radar um incremento real desse spread. Gasparetti, o que significa que as nossas vendas de performado continuariam sendo repassadas na mesma taxa. Essa é a dinâmica. Gasparetti, e também se quiser fazer um feedback agora, se quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Se não, Hugo, podemos passar, eu acho que é para o Marcelo Mota, é isso? Exatamente. O Gasparetti tendo desconectado, vou seguir adiante aqui, então, passando a Não, pergunta. Obrigado, não, só que voltou, liberou o áudio agora, só para agradecer, as respostas foram muito claras. Obrigado, bom dia. Obrigado, Gasparetti, bom dia. Obrigado, Daniel, bom dia. Obrigado, Gasparetti. Passando adiante, então, a palavra para o Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, Mota. Bom dia a todos, obrigado aí pela apresentação. São duas perguntas também. A primeira sobre a questão do ritmo de construção, né? Até foi comentado aí durante a apresentação que, né, as restrições impactaram um pouco, vocês comentaram até um pouco de material. Então, entender como é que está isso agora para primeiro, segundo tri, né? Enfim, as restrições em São Paulo voltaram, a gente ouviu algumas empresas comentando de faltas no trabalho, até porque essa segunda onda está um pouco pior, então entender como é que vocês estão vendo isso, tanto do lado de força de trabalho, como também do suprimento de materiais. E a outra pergunta é sobre terrenos, enfim, vocês estão com um pipeline aí de land bank super forte, e saber se, enfim, essa questão, essa equação do estoque, ritmo de venda, ritmo de lançamento, vocês poderiam talvez reduzir um pouco o ritmo da aquisição de terreno ou não? Na verdade, é matéria-prima e vocês vão continuar aí com o pé embaixo, independente se o lançamento é mais forte ou mais fraco esse ano. Obrigado. Ritmo de construção e terrenos. É assim, olha. A nossa engenharia, eu tenho que ser franco, é a melhor do Brasil.
nós temos a melhor engenharia do Brasil. É o que eu acho, é o que nós sempre trabalhamos para ter, é onde a gente investe, é a origem da empresa. O Flávio é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil. Desde o princípio, nós trabalhamos na obra, os meus irmãos vieram. Então, a engenharia é o coração da empresa e a gente cuida muito bem dela. Nós temos enfrentado um desafio ímpar. Então, nós e todo o setor de construção, nós trabalhamos com parcerias, nós não trabalhamos com fornecedores. Então, nós temos parcerias. Nós não fazemos compras só financeiras, nós fazemos compras técnicas. Então, aqui é uma empresa tradicional que trabalha com parcerias. Nós estamos mais defendidos do que os outros neste sentido. E ainda assim, estamos experimentando alguma dificuldade. Mas a nossa engenharia ela é muito capacitada e a gente tem, assim, eu vou falar no atacado. Nós estamos conseguindo cumprir os prazos e os orçamentos. Então é isso, eu estou falando no atacado, pontualmente a gente pode ter um problema, mas a nossa engenharia está muito atenta. Para vocês terem conhecimento também, nós mudamos todo o método de orçamento e de gerenciamento e de acompanhamento de obra nos últimos 3 meses. Os incrementos de preço estão acontecendo numa velocidade, numa dinâmica, que é aquilo que a gente fazia antes, que era o melhor gerenciamento do Brasil, já não estava mais acompanhando. Então, nós mudamos. E tudo que é alterado em orçamento de forma negativa para o balanço é impactado no balanço imediatamente. Então, nós não temos nenhum ajuste que fica para o outro trimestre. Se ele é negativo, se ele é positivo, ele vai ficar para o final da obra. Então, essa é a forma como o nosso balanço se apresenta. Então, isso assim, é um desafio, sim, é uma dificuldade, sim, mas nós estamos plenamente capacitados a passar por tudo isso. Eu esqueci a outra pergunta. A aquisição de terrenos. Deixa só o Flávio, só complementar essa de obra. Complementando essa parte que o Silvio falou da questão de obras, assim, nós temos feito todas as medidas para mitigar os riscos da pandemia. O setor tem se comportado de maneira ímpar. Eu tenho uma dinâmica que eu vou dizer para vocês o seguinte: o Silvio falou quase tudo, falta um ponto que sempre fizemos e o nosso caixa nos favorece. Então, conforme o projeto executivo fica pronto, o nosso irmão Marcelo, mais a equipe lá de suprimentos, eles fecham a obra toda e pagam. Então, quer dizer, o que a gente conseguiu pagar antecipadamente, travamos o preço. Entendeu? Então, numa época que você tem um caixa alto, rendendo a 2%, ou a minhoca por cento, você comprar antecipado, você conseguiu travar esse custo, e isso é uma operação que nos dá uma tranquilidade em parte dos empreendimentos. Isso leva um tempo para que a engenharia consiga fazer isso. Então, é um delay de 6 a 7, 8 meses, 9 meses depois do lançamento que consegue se fechar o caixilho, se pagar até elevador antecipado nós vamos pagar. Então, é isso. Então, isso é uma condição que é histórico isso que a gente fazia, mas que esse caixa que nós temos nos permite, que eu acho que não é para todo mundo que está disponível. Então, o negócio dos terrenos, né? Nós compramos um monte de terreno. Nós compramos esses terrenos muito bem comprados. Qualquer terreno que foi comprado, no mínimo ele vale 30%, 50% a mais, a gente consegue passar ele. Nós compramos eles muito bem, nós garimpamos, nós entendemos. Você vê esse terreno da Rock Petróleo que nós compramos, eu não sei, ele vale o dobro do que nós pagamos. Esse terreno que nós compramos do Extra, onde nós vamos fazer mais de 200 mil metros quadrados de área privativa de residencial, também nós pagamos um preço muito bom.
Então, você vê, meus concorrentes lá estão vendendo a 13, nós temos preço, nós temos compra de terreno para vender a 9, a 8,5. Não vou vender a 9, 8,5, vou querer vender a 12, a 13 também. Mas compramos o terreno para vender a 9 e a 8,5. Então, essa é a realidade. Agora, quanto a continuar a comprar terreno, é assim, de novo, a companhia tem 1 bilhão e 100 de caixa, tem 4 milhões de dívida financeira, mas tem uma parte de valor para pagar de terreno. Nós vamos investir esse dinheiro da melhor forma possível. E quando nós compramos esse terreno, nós também pensamos em reserva de valor. Porque quando você vê o dinheiro no caixa, com os aumentos de preço que estão acontecendo tudo, o valor do dinheiro está sendo corroído. Então, quando a gente imobilizou esse dinheiro nesses terrenos espetaculares, além de ser matéria-prima para a gente fez uma reserva de valor para a companhia. Agora, nós podemos comprar um pouco mais de terrenos de oportunidades que têm aparecido, mas nós temos que reservar uma parte do caixa, porque tem essa história que eu falei da gente estar. A gente não quer se expor a aumento de taxa de juros para a gente. Então, por que nós temos tão pouco dinheiro tomado? Porque a gente tem usado o dinheiro que tem entrado também para a construção das obras. Então, a gente não tem tomado financiamento. Se a gente tem um financiamento tão baixo, é porque a gente não tem tomado eles para não pagar o custo. Se o dinheiro está rendendo 2 e pouco, para que eu vou pagar 4, 5, 6 para o banco? Não temos esse interesse, temos evitado de ir nessa linha. E nós temos, talvez, que financiar esses projetos do FIT Casa, né? Então, nós vamos fazer um jogo, um equilíbrio financeiro estratégico, que é a nossa especialidade, para a gente fazer a companhia rentabilizar melhor o patrimônio dela. Então, conforme a gente acha a alocação correta para o dinheiro, a gente vai. Se tem uma compra de terreno que tem que ser feita, ela vai ser feita. Se tem um financiamento de obra que tem que ser assumido pelo caixa da empresa, ele vai ser assumido, e assim por diante. Nós vamos rentabilizar esse dinheiro ao máximo. É isso. Então, a compra de terreno vai ser feita com um pouco mais de critério. Foi comprado com muito critério, mas com um pouco mais de devagar agora, nesses próximos meses. Marcelo, ficou clara a resposta? Gostaria de alguma continuidade? Tudo ok, foi perfeito. Muito obrigado. Obrigado você, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Hugo, por favor. Mota, agradeço demais e com isso eu vou passar a palavra aqui para o André Mazzini, do Citi. Se puderem liberar o microfone do Mazzini. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pelo call. A primeira pergunta sobre a EZ Inc., o portfólio corporativo atual dela. Claro que a EZ Inc. ela é muito mais uma desenvolvedora até do que uma patrimonialista, né? Mas olhando para o portfólio atual, e acho que olhando para isso a gente pode entender a demanda pelos novos projetos. O Ezemarc, por exemplo, né? Acho que o inquilino que está lá, ou pelo menos estava, não sei se continua há bastante tempo, tinha ancorado era o Itaú, e o Banco Itaú, pelo que a gente tem visto na mídia, etc., tem devolvido alguns espaços nesse novo normal de trabalho híbrido, etc., né? Então, ele continua por lá. Então, eu pergunto desse inquilino em particular para fazer, talvez, alguma inferência sobre, mais geral, para frente, né? Sobre locações de novos desenvolvimentos e etc. Então, se vocês puderem falar desse inquilino lá no Ezemarc, eu lembro que ele ancorou lá atrás em 2016, se ele continua por lá. E a segunda pergunta, sobre lançamentos também, a gente viu no ano passado, né, nos primeiros lockdowns, lá em março, abril do ano passado, que o setor de baixa renda passou muito bem por aquela época, né? Os lançamentos de baixa renda conseguiam ser vendidos fácil, mesmo com plantões fechados, etc., né, por várias razões, né, subsídio e o fato da demanda ser muito forte no baixa renda, meio que a despeito do tipo de produto, né? O déficit habitacional ele é muito gigante na baixa renda. Então, dado que a gente olha para trás e vê que a baixa renda foi mais resiliente nesses tempos super estressados de lockdown. Se esse lockdown atual se manter por mais tempo, faz sentido vocês ajustarem um pouquinho o mix e trazerem para frente, né, mais para o presente, mais lançamento do FIT Casa, porque ele parece que escoa mais fácil, e essa premissa faz sentido para vocês também, assim, em tempos de lockdown, que a gente talvez fique mais tempo, ninguém tomara que não, mas
o Fit Casa de fato vende mais fácil e vocês poderiam acelerar isso enquanto a gente tem o lockdown? Obrigado. André Mazzini. André, assim, a gente testa tudo, né? A gente testa tudo. Realmente, até nesse ano, mesmo nesse ano, a velocidade de venda do baixa renda está melhor do que o outro, né? E essa mecânica que você falou, sim, a gente pode tomar. É que eu não acredito que a gente vai ficar fechado tanto tempo assim. Então, o que eu estou supondo é assim, se eu tiver esse problema que você está falando, pode até acontecer. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai poder vender tudo. Então, nós vamos vender tudo. Vamos vender o baixa renda, vamos vender o alta renda, vamos vender o média renda. É isso que eu acredito. Mas é óbvio, conforme a gente enxerga os problemas, você sabe que nós temos um prédio pequeno para lançar agora, um ID, né? Aí, eu conversando com o pessoal, puxa, tá difícil, porque tem muito. Nós resolvemos vender para os clientes da empresa. Então, nós vamos pegar, só para exemplificar para você como a gente é dinâmico, né? Como vendas é dinâmica. Nós resolvemos que nós vamos vender para os clientes da EZTEC. Então, nós vamos, em vez de sair oferecendo por aí para todo mundo, nós vamos vender exclusivo para quem é cliente nosso. E eu acho que isso nós vamos conseguir liquidar. Esse empreendimento tem 250 unidades, de 23, 24 metros, é pequeno. Nós vamos conseguir liquidar isso, acho que no lançamento. Então, a gente faz uma promoção especial, pegamos uma parte daquilo que ia ser usado em mídia e revertemos em desconto, dando um atendimento VIP para eles. A gente acredita que a gente vende esse empreendimento inteiro sem ter que ir ao mercado. Esse é um exemplo. A gente vai gerindo as coisas conforme elas vão acontecendo. E isso que você falou, sim, se tiver um problema e a gente vê que o que vai vender mais é o Fit Casa, que ele é mais fácil, nós vamos concentrar mais lançamento. É que a vontade é lançar tudo. É lançar tudo. Porque se abrir os plantões de novo, se voltar a rodar a economia, nós vamos tentar lançar tudo. É isso, nós investimos para isso. Tanto nós acreditamos que nós investimos, não sei, 10, até o final do mês que vem, eu não sei, vamos ter investido 20 milhões de reais em plantão. Os plantões vão ser investidos, vão ser construídos. Tá? Nossa crença é de que não é esse mês, é o mês que vem, não é o outro. Uma hora acaba essa confusão e a gente vem com o lançamento. É isso. Eu esqueci a primeira pergunta. Vou deixar para o Flávio a pergunta da Ezen. Flávio, ele falou de Ezemark, poderia falar um pouco não. Então, é assim, a resposta é o André. André Mazzini. É o seguinte, na questão do locatário Itaú, o Itaú permanece locatário, o Itaú permanece, nós fizemos algum ajuste no aluguel e ele permanece. E no mais, na EZI que a gente está num ambiente um pouco mais desafiador e nós estamos aguardando um pouquinho mais, lógico que tocando Step Tower, é isso. Nós estamos procurando muito aquele build to suit. Então, nós temos bastante prospecção de build to suit, nós temos algumas consultas ocorrendo, então a gente está tentando, vamos falar, amarrar, pré-alugar, pré-vender esses prédios, né? Então, e só complementando o que o Flávio está falando, eu vou te dar um exemplo, que ele que fala toda hora isso. Ele fala assim, nós temos X milhões de reais na Caixa Econômica aplicada. Nós temos. E eles têm obrigação de dar dinheiro para a gente no Minha Casa Minha Vida. Então, a gente joga com tudo que a gente tem. A gente tem um monte de coisa, a gente tem um monte de relacionamento, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, e a gente procura usar isso a nosso favor. A mesma coisa com o Banco Itaú. O Banco Itaú, nós temos um monte de relacionamento com o Banco Itaú, que ele é inumerável. Ele se estende muito além da empresa. Então, entre desocupar o nosso imóvel e desocupar os outros 90%, eles têm que desocupar 90% dos imóveis dele para eles terem interesse em desocupar o nosso. Você entendeu? A gente tem essa preferência pelo relacionamento que a gente desenvolve na empresa e na nossa vida pessoal. Então, isso defende a gente numa série de investimentos. Essa nossa reputação, essa nossa posição
ela permite, é inumerável as séries de vantagens que a gente tem em ter preferência de compra, em ter preferência de venda, em ter confiança das pessoas. Ela é inumerável e ela atinge todos os setores da empresa. André, por favor, ficou contente a resposta? Tem algum complemento? Era isso, muito pessoal. É muito bom, pessoal. Obrigado, bom dia. Bom dia, André, obrigado, viu? Beleza. Então, podemos liberar o Hugo para o Bruno Mendonça, do Bradesco? Perfeitamente. Opa, me ouvem agora? Sim, Bruno, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta. São duas perguntas, as duas no mesmo tema, aqui relacionado à revisão de orçamento de custos. Primeira pergunta é que a gente continua vendo, aí, principalmente siderurgia, revisando o preço para cima ainda no primeiro TRI. Esses números que foram reportados aí do quarto ainda tem revisões subsequentes para acontecer no primeiro TRI no orçamento de vocês, sob a ótica de impacto no POC, tá? Estou pensando aqui na velocidade de reconhecimento de receita, se a gente pode esperar um efeito semelhante no primeiro TRI. E a segunda pergunta me chamou a atenção quando eu olho o resultado de vocês comparado com outras listadas, que talvez eu não tenha visto esse impacto de forma tão clara em alguns outros, né? Na visão de vocês, isso é uma questão puramente de critério de orçamento, que vocês talvez sejam mais conservadores, ou isso tem a ver com o estágio de avanço de obra, né? Assim, o momento em que esses custos que estão aumentando impactam o custo de obra de forma geral. Então, são essas duas perguntas. Nós conseguimos ter orçamento. Nós temos essa capacidade de botar essa previsão. Eu não sei se... eu não quero falar, mas nós temos essa capacidade. Eu entendo que empresas, elas podem não ter a mesma capacidade, dá muito trabalho. É muito afinado o trabalho. Eu falei no princípio, nós tivemos que mudar. Você imagina que nós trabalhamos há 40 anos da mesma forma, 42 anos, da mesma forma. Nós mudamos a forma de orçar. Nós tivemos que mudar o timing. Nós tivemos que mudar como se alimenta isso. Eu não sei se as pessoas, se as companhias, independente se é de Estado ou não, se elas têm essa capacidade. Porque eu vou falar, que é um trabalho metódico e é uma obsessão da empresa. A gente não quer perder a mão, a gente não quer. Então a gente bate, é uma reunião, é duas, é 10, é 20, contrata a gente, vai lá e busca para a gente poder ter esse preço. Então, primeiro, que o nosso critério é sempre lançar isso para o balanço. E segundo, que o nosso trabalho foi muito forte para descobrir esse número. E só para falar também, eu vou te dar o exemplo do aço. Antes de aumentar, nós trabalhamos com a mesma companhia de aço, nós compramos da ArcelorMittal, todo o nosso aço, a gente faz uma compra anual dele. Sempre foi no começo do ano, nós compramos em dezembro, em geral, o aço do ano seguinte inteiro. Esse ano, eles não venderam o aço do ano inteiro, mas antes de aumentar, eles ligaram, vai aumentar. Nós compramos tudo que a gente podia, tudo que eles aceitaram vender, nós compramos. Tem uma série de terrenos nossos, que não são os terrenos onde estão sendo construídos os prédios, que viraram depósito de aço. Então, se você chegar aqui no terreno da República do Líbano, ele é depósito de aço das obras de Moema. Se você for lá na Rota Petrônio, ele é depósito de aço das obras da Chácara Santo Antônio. Então, nessa linha que o Flávio falou, eu não estou falando que não vai ter impacto, que não vai ter ajuste no trimestre, mas ele é pequeno, porque nós se preparamos e nós ajustamos tudo. Agora, o que eu posso garantir para vocês é que não vai chegar num trimestre, eu vou falar, teve um estouro de obra de 50 milhões. Não vai acontecer, porque nós estamos acompanhando isso no dia a dia para isso não acontecer. Vocês podem ter
10 ajustes de 5, mas um ajuste de 50 vocês não vão ter, porque vocês vão estar reportados online, com correção e com acurácia a respeito dos orçamentos. Eu gosto disso que o Silvio comentou. Bruno, eu quero dar um exemplo prático do que a gente tem capacidade de fazer. Não sei se você faz ideia, os elevadores têm índice de correção de IGP. Então, o que acontece? Quando nós realizamos que isso ia acontecer, anual, lógico, e quando nós realizamos que isso ia acontecer, nós temos uma parceria de longo prazo com a Atlas Schindler. 50 anos aqui, como diz o Flávio. O que aconteceu? Nós quitamos todos os elevadores para fugir do IGP. Sem reajuste. Sem reajuste. Se eu tivesse deixado, esses elevadores iam chegar lá no mês de maio, agosto, setembro, quando vence os contratos, você ia ver 20% de reajuste no elevador, né? Isso ia impactar o nosso custo. Eu não reconheço isso na contabilidade agora, porque isso é um adiantamento. Só vou reconhecer isso no momento em que eu instalar o elevador, mas quando eu instalar o elevador, eu vou estar reconhecendo um custo de 12 meses atrás. Então, sim, a contabilidade é algo vivo, Bruno, e como o Silvio disse, a gente procura trazer a maior precisão todo trimestre. E para você ver como a gente tem uma administração muito fina, ontem o Emílio levantou todos os terrenos que a gente tem dívida em IPCA. E nós resolvemos quitar todos. A gente acha que o IPCA vai subir, vai atingir alguma coisa como 7,5%, 8% aí no meio do ano, se não for mais. Então, nós pegamos, olhamos os contratos que a gente tinha, aqueles que não têm cláusula vinculativa, etc., etc., nós quitamos. Nosso dinheiro está rendendo 2,5%, quitamos coisa que vai custar 8%. Para quem? Para quem tem caixa, para quem tem essa gestão, para quem tem esse cuidado que nós estamos falando. Eu tenho só um ponto para acrescentar, só para a gente ver o cenário que foi o foco até da reunião de ontem, tá? É assim, nós normalmente as reuniões de CETEC, o foco de dificuldade geralmente é vendas, incorporação e lançamentos. Na reunião de ontem, nós ficamos com maior foco na execução e no prazo de obra. Entendeu? A gente está dando maior enfoque nisso justamente para mitigar o segmento que a gente acha que está um pouco mais exposto. Por quê? Porque a gente está, pelo que nós vivemos no ano passado, a gente está seguro, um pouco mais seguro de vendas online, dessas oferta de imóveis por internet, mas nós estamos vendo um ambiente complexo nos suprimentos e, quando a gente vê uma dificuldade, toda a diretoria se foca naquele ponto. Então, o lugar onde que a gente sempre teve mais seguro, onde a gente tinha costas largas, é onde hoje a gente está mais... onde a gente está mais nos preocupando. Porque antigamente, será que nós vamos conseguir aprovar, lançar? Nós não estamos preocupados com isso. Será que vai conseguir vender? Não estamos preocupados com isso, porque tem vendido. Nós estamos... Então, a engenharia, o planejamento e a execução é onde a gente tem mais empenhado na parceria com os empreiteiros. Então, a gente está tranquilo e atento. Não tem o tranquilo e acomodado. Tranquilo e atento e bem atento em cima desse problema. Bruno, por favor, dá um feedback. Respondemos a sua pergunta. Quer fazer algum complemento? Não, sim, está respondido. Deixa eu fazer uma pergunta. Na distribuição de custos sobre a obra, essa pressão maior que está acontecendo aí de materiais, ela acontece o quê? Nos primeiros 30%? Nos primeiros 40%? Você consegue dar um número para a gente nisso? Bruno, você sabe que o que acontece é que dentro dos primeiros 30%, 40% é onde você está contratando tudo, né? Você contrata tudo nessa fase. Então, é a fase que você vive a contratação de alumínio, que você tem impacto, que você está contratando cobre para toda a instalação elétrica, você está contratando PVC. Hoje você tem que usar o tubo de um, a conexão do outro, o ralo de outro, porque nós temos, de fato, uma cadeia de suprimentos que foi afetada ao longo do tempo. Essas contratações se dão nesse primeiro terço de obra, sim, Bruno. Tá ótimo. Obrigado.
não vai medir alguma coisa como 70% aí nos primeiros 6 meses da obra. Essa é a realidade. Ótimo. Senhores. Oi, Bruno, pode dizer, desculpa. Não, é isso, perfeito, obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia para você. Agora acho que podemos liberar o Igor, do Santander, não é isso, Igor? Perfeitamente. Igor, se puder. Igor, seja bem-vindo. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Bem-vindo, Igor. Obrigado pela apresentação. 2 pontos aqui do meu lado, né? O primeiro, com relação à venda, como é que vocês estão imaginando a venda diante desse cenário um pouco mais restritivo, aí, com o stand fechado? Se dá para imaginar uma venda online compensando parcialmente essa venda da venda física, para chegar mais ou menos um patamar de venda parecido ao que vocês têm de lançamento para o ano como um todo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria sobre a estrutura de capital, né? Onde é que vocês estão imaginando chegar, né, em termos de rentabilidade, ROI, se vocês pudessem compartilhar com a gente, tamanho de book, né, para uma estrutura de 3 bi, alguma coisa assim de lançamento, seria legal também. Obrigado. Então, E a primeira pergunta do Igor é dos stands e vendas, Silvio, do Igor. É da velocidade de venda, né? Igor, é assim, ó. O lockdown, do jeito, não sei, é que chama quarentena, também não sei falar o nome certo, mas isso atrapalha bastante a venda, atrapalha o ânimo do comprador, você sabe? Então, esse período de lockdown, na minha opinião, ele vai abater bastante as vendas. Independente de você conseguir vender fit de casa, de você conseguir vender algum apartamento, mas isso dá uma esfriada na venda. O fato é aquilo que eu falei. Se esse lockdown, essa fase restritiva for até o final do mês, nós devemos vender um pouquinho menos que no trimestre passado. Se ele acaba antes, a gente deve conseguir atingir o mesmo volume de venda do ano passado. Mas eu não conto com um cenário de fechamento da cidade permanente. Então, quando chega o trimestre que vem, eu quero, em algum momento do trimestre, eu acredito que em algum momento do trimestre, a gente vem com uma abertura, com uma possibilidade de venda. E é aí que nós vamos com um volume muito grande de lançamento. Então, a gente conta que as coisas vão melhorar. Agora, se não tiver desse jeito que está, é óbvio que a gente não consegue manter a velocidade de venda com a cidade fechada. Não dá. Online, etc., a gente luta, vende, mas vende 30%, vende 40%, vende 50%, mas não vai vender aquilo. Você não vai conseguir lançar um prédio de 400 milhões e ter um sucesso. É difícil você fazer isso com a cidade fechada. Então, mas a gente não conta com a cidade fechada. Então, esse é o primeiro ponto da resposta. E a resposta que eu vou te falar, da primeira pergunta que você fez, é a seguinte. Nós queremos ter um ROI, voltar a ter um ROI de 20%, de 25% na empresa. O número que me compensa a estrutura de capital é o ROI. Então, nós queremos, com esses lançamentos, com esse volume de venda, com essa rentabilidade que a gente tem atingir um ROI entre 20%, vou dar um grande maior, entre 18% e 30%, entre 20% e 25%. Nós queremos atingir um ROI nessa casa. É esse o nosso objetivo maior. O nosso objetivo não é margem bruta, o nosso objetivo não é ROI. A companhia tem 4 bilhões de patrimônio, a gente quer chegar no final do ano e ter 1 bilhão de lucro. Aí nós cumprimos uma missão que foi dada para a gente. Nós queremos ter um ROI acima de 20%. É esse o objetivo e a forma como a gente trabalha e para onde a gente está apontando a guia da empresa. Eu sei que você se preocupa com margem bruta, outros se preocupa com não sei o que e tal. Mas, no final do dia, assim, na nossa visão, o que importa é rentabilizar todo esse patrimônio que nós temos, esses 4 bilhões, eles renderem pelo menos 20 ao ano, que nós vamos estar rodando aí 8 vezes o CDI. Se o CDI tiver a 4, são 5 vezes o CDI. É isso que a gente quer. Então, pronto, acho que está
mais ou menos isso. Igor, sempre lembrando que o que o Silvio menciona é algo de um esforço interno, é um trabalho interno, é onde a gente quer chegar, é onde a gente luta todos os dias, só não é um guidance oficial Não, isso aqui, Igor, só lembrando. Ele tá? falou do objetivo. É lógico. Perfeito, muito claro, pessoal. E aí, só se puder fazer um follow-up na questão da venda, como é que vocês enxergam a venda online, né, diante desse momento mais restritivo aí, se ela tem funcionado para vocês, ou como é que tem sido essa evolução? Obrigado. Igor, cada lockdown é um, né? Cada quarentena é uma. Eu vou falar para você, porque isso começou agora. Então, começou faz 10 dias. Em 10 dias, nossa venda caiu significativamente. Estão morrendo 2.000 pessoas por dia. As pessoas não têm ânimo de comprar. Então, mas isso não vai permanecer. Até começar essa confusão, a gente já tinha vendido 240 milhões no ano. Então, a venda vinha muito bem. E essa confusão acabando daqui 10 dias, daqui 15, daqui 20, não sei, a gente vai voltar a vender com muita velocidade. A venda online, ela responde por alguma coisa como 40%, 50% das vendas gerais, quando a gente tem tudo aberto. Então, está tudo aberto, está tudo funcionando, plantão, jornal, estamos na TV, menina na rua, tudo. Responde por 40%, 50% da venda. Agora, a percentagem dela é maior, mas a venda online também caiu. Então, caiu tudo. Então, nós estamos com uma venda... enquanto São Paulo estiver fechado desse jeito, eu não posso falar o contrário. Nós vamos ter uma venda aí na ordem de 40% do que a gente vendia, 30% do que a gente vendia. É isso. A hora que abrir a cidade, puder funcionar restaurante, puder as pessoas se sentirem um pouco melhor, puder abrir plantão, a gente volta a vender o 100% do que a gente sempre vendeu. Eu só tenho um ponto para acrescentar o que o Silvio falou, que essa venda online que nós nos aperfeiçoamos muito no ano passado, ela trouxe para a companhia uma importante economia de despesa comercial. Então, foi, vamos falar assim, numa época danosa que nós vivemos, é um ganho que vai ficar permanente. Então, eu acho que é bem importante. A companhia tem se mostrado bem adaptável às novas características, né, de momento, e isso é um ganho que veio para ficar. Obrigado, Flávio. Como nós não temos mais perguntas até esse momento, nós vamos encerrar, mas eu queria uma mensagem final aí dos nossos presidentes para os nossos analistas e investidores. Flávio, Silvio. Puxa. Eu acho que hoje eu me estendi bastante nas respostas, né? E eu falei quase tudo aquilo que eu queria falar. Assim, a gente acredita muito que a gente vai conseguir cumprir as coisas que foram faladas antes, cumprir o guidance e tudo. A gente acredita. Tanto que estamos investindo nesses plantões. Então, as coisas caminhando um pouco mais na direção da normalidade, a gente deve conseguir voltar e fazer tudo. É isso o nosso objetivo, fazer tudo com a máxima precisão, com a máxima lucratividade, com a máxima liquidez, com o máximo tudo. Nós estamos aqui muito empenhados e muito capacitados para fazer isso. Nós temos, de novo, um conselho experiente, um conselho de administração que tem nos ajudado, que dá orientações certas, seguras. Nós temos a nossa experiência, nós já trabalhamos aqui em São Paulo, eu e o Flávio, pelo menos há 42 anos, 43 anos, não sei. Então, a gente está bem confiante em que as coisas vão se normalizar. E que, em se normalizando, nós vamos desempenhar aquilo que está combinado. Eu acho que é isso. E nós estamos bem seguros disso. Fazer isso com tranquilidade e sem percalço. Eu tenho pouca coisa para falar, para acrescentar no que o Silvio falou e no que o Emílio falou. Acho que os poucos insights que eu dei não foi para contradizer ele, foi só para esclarecer um ponto que talvez não tivesse ficado claro. Uma coisa que eu tenho a ressaltar é que a maturidade do nosso corpo de funcionários, de colaboradores da Zetec tem se demonstrado muito claramente nesse momento. Então, desde os diretores, superintendentes,
gerentes, analistas, coordenadores. O envolvimento tem sido exemplar. A firma, nem em nenhum momento, a partir do mês de, vou aqui chutar, mas desde o começo de junho, a gente não tem tido presença física no escritório. Então, é assim, eu agradeço muito a eles esse momento. Nós estaremos, nós mesmos, e através deles, atentos a todos os desafios que vão ser colocados para frente. Temos certeza que haverão desafios e temos certeza que nós vamos superá-los. Obrigado, Flávio. Obrigado, Silvio. Senhores, encerramos. Lembrando que todo o time de RI ficará à disposição para dúvidas e esclarecimentos a partir de agora que termina o nosso Quiet Period. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado. Boa semana. Foi matador. Eu acho que não tira a mão para ele.